Vale a pena realmente ler no ônibus? Muitas pessoas têm este hábito. Às vezes, quando está indo para o trabalho, gasta muitas horas de ônibus ou de metrô. E algumas pessoas vão para o trabalho, para a escola, e as pessoas têm esse hábito de ler no ônibus. Por vezes levam um livro físico, por vezes leem no celular, tá? Isso é bem comum. Eu costumo pegar ônibus, né, na minha rotina, e algumas pessoas levam livros. É comum você ver algumas pessoas levando livros, lendo no celular ou nos livros físicos mesmo. Eu queria comentar sobre isso. Será se realmente vale a pena ler no ônibus? O que a gente pode pensar sobre isso? O primeiro ponto é que a leitura no ônibus, ela vai ficar, de uma certa forma, comprometida com relação à sua qualidade. Não é a mesma coisa, obviamente, que você lê em um quarto, você lê no seu escritório, em um ambiente tranquilo, silencioso, em que você consegue se concentrar ali totalmente na sua leitura. No ônibus não é assim. Quem pega ônibus, quem pega metrô, entende o que eu estou dizendo. É barulho, o ônibus balança, tem distrações, né, passa pelas ruas ali, é buzina, e tem todas essas coisas que comprometem a qualidade da leitura, obviamente. Então, este é um primeiro ponto. Um outro ponto é o seguinte: dependendo do livro que você leia, realmente vai ser inviável a leitura. Você vai perder apenas tempo lendo aquilo que se você não, dependendo do livro, você precisa de uma capacidade de concentração muito grande, né? Principalmente se for um livro difícil. Então, dependendo do livro, vai ser inviável você fazer a leitura no ônibus ou no metrô, ok? Então, na minha experiência, eu leio no ônibus algumas vezes, e a minha experiência que eu tenho é o seguinte: para alguns livros de literatura, alguns romances, né, livros de ficção, alguns livros dá para ler tranquilamente no ônibus, porque é uma leitura por vezes mais fácil, dependendo do livro, né, você consegue ter uma continuidade maior ali. Você precisa se concentrar, obviamente, porém, como é uma narrativa, tá contando uma história ali de uma certa forma, você consegue acompanhar mais tranquilamente, ok? Diferentemente, por exemplo, de um livro de filosofia, um livro por vezes de um tema de filosofia mais complexo, que daí precisaria de uma capacidade de concentração maior, por vezes você precisaria fazer outras pesquisas ali, fazer pesquisar uma palavra, um conceito, alguma coisa, e que seria inviável no ônibus, ok? Então, para livros de ficção, alguns livros, né, de literatura, alguns romances, você consegue acompanhar a leitura no ônibus. E eu já li alguns livros, né, de literatura nos ônibus, como por exemplo Senhor Boaventura, do Tolkien. Já li alguns contos, né? Contos dá para ler tranquilamente nos ônibus, que são mais curtos, são mais fáceis de compreender do que um romance, né? Então, contos dá para ler tranquilamente nos ônibus, alguns livros mais curtos também. Então, em geral, esses livros de ficção mais curtos, mais fáceis, eu acho que é uma boa ideia, né, para você aproveitar o tempo no ônibus, para não ser um tempo perdido. Você não faz nada no ônibus, não quer observar a paisagem da cidade, e você quer dedicar à leitura, você pode pegar um desses livros que esteja na sua lista de leitura, algum conto, algum livro de ficção mais curto, e dedicar esse tempo a ler, né? Então, acho que vale a pena sim. Agora, livros mais complexos, de temas relacionados por vezes à filosofia, a alguns de psicologia, economia, que tem um conceito de difícil compreensão, eu não acho que é uma boa ideia ler nos ônibus ou no metrô, ok? Essa é a minha opinião, de acordo com a minha experiência que eu tive. Então, eu realmente acho que não vale a pena. Por quê? Porque primeiro que você não vai ter uma qualidade de leitura tão boa quanto você estaria
como você teria em casa, né? Em um ambiente silencioso, sem distrações. Como eu falei, no ônibus tem distrações, tem barulho, o ônibus balança. Então tem esses problemas que dificultam a leitura de um livro mais complexo. Então sugiro que essas leituras mais complexas você deixe para realizá-las em um ambiente tranquilo, em que você consiga se concentrar totalmente na leitura e no estudo. Então, a minha opinião basicamente é essa. Se você quer ler nos ônibus, dedique a leituras mais curtas, mais simples e mais fáceis, como por exemplo, ficções, alguns romances mais curtos. Ah, se você tem interesse em contos, fábulas, são uma boa pedida para ler nos ônibus. Você consegue ter uma leitura relativamente tranquila, né, e consegue aproveitar bem o tempo de viagem para a sua faculdade, para a sua escola, para o seu trabalho no ônibus ou no metrô, ok? Então dedique a esses livros mais fáceis e os livros mais complexos você deixa para ler em outro momento, ok? Então esse é o meu pensamento sobre isso, sobre ler nos ônibus, tá? Deixa aí nos comentários se você já leu nos ônibus, quais livros você já leu e qual foi sua experiência, né, com isso. Tem pessoas que têm várias histórias aí sobre ler nos ônibus, ok? Então esse era o vídeo que eu queria falar para vocês. Se inscrevam no canal, se vocês não são inscritos, curtam o vídeo. E se você tem problema com pornografia ou conhece alguém que tem, se você não sabe, eu tenho um e-book disponível na Amazon. Você pode comprar acessando o link que está aqui na descrição, que é um guia prático para você vencer a pornografia, onde eu aponto as causas principais e o tratamento adequado, as ações que você precisa realizar para vencer esse vício. E no final ainda dou um bônus com dicas de filmes, de livros, de músicas que você pode utilizar nesse processo para melhorar a sua imaginação, para melhorar a sua memória, que faça você pensar em coisas mais elevadas, mais belas, que realmente limpe a sua imaginação, né? Limpe de um sentido figurado a sua imaginação, ok? Então, se você tem interesse, é só acessar o link aqui na descrição. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.